Queridas irmãs, queridos irmãos, que a paz de Jesus se estenda a todos nós nesse momento. Um cantor contemporâneo gospel, Regis da Inércia, eternizou uma canção que fala mais ou menos o seguinte: Jesus entra na minha casa, entra na minha vida, faz um milagre em mim. E ele, nessa canção, ele fala de uma passagem que Lucas, no seu capítulo 19, nos contou entre o versículo 1 e 10, que é a história do Zaqueu. E nós espíritas temos a felicidade de conhecer as histórias da Bíblia numa amplitude maior, porque muitos autores espíritas nos trazem dados que muitas vezes a Bíblia e aqueles que escreveram a Bíblia não tiveram o conhecimento ou não acharam importante registrar. Só para que nós possamos entender, por exemplo, o evangelista Lucas não conheceu pessoalmente Jesus, não viveu nenhuma história com Jesus. Lucas, na verdade, era discípulo de Paulo de Tarso e, portanto, a própria conversão de Paulo de Tarso foi posterior à crucificação de Jesus. Então, o seu recorte histórico talvez tenha sido peculiar dele, daquilo que ele achava relevante e certamente estava intuído pelos amigos espirituais para coletar aquilo que nos era suficiente àquela época. Mas nós hoje espíritas, passados 2000 anos, podemos conhecer essa história um pouco mais de forma rebuscada. E Jesus incumbiu um escritor que trabalhava, ou que era pertencente à Academia Brasileira de Letras, que ocupou a cadeira 20ª, quando em vida, que é Humberto de Campos, para nos trazer essas notícias. Humberto de Campos, para quem não sabe, após o seu desencarne, pela psicografia do Chico, nos trouxe a lume 12 obras. Durante esse período em que ele escrevia, e nós estamos falando aqui da metade do século passado, essa obra ela foi examinada pelos seus contemporâneos, porque ele tinha desencarnado há pouco, e esses contemporâneos também, célebres escritores, eles afirmaram que tratava-se exatamente do mesmo critério, da mesma maneira de escrever que Humberto escrevia em vida. Isso, inclusive, levou a família, na época de Humberto de Campos, a processar a Federação Espírita Brasileira, já que o Chico deu os direitos autorais para a Federação em busca da remuneração da venda dos livros, né? O que é contado no livro do Miguel Timponi, que é a psicografia ante os tribunais, e que acabou depois gerando um período em que Humberto ficou sem escrever e depois escreveu alguns livros com o pseudônimo de Irmão X. Então, quando a gente encontra um livro do Irmão X, nós estamos falando do mesmo Humberto de Campos. E uma curiosidade é que ele se diz o fofoqueiro do plano espiritual. Então ele diz assim: a minha função aqui é saber das fofocas para levar para vocês. Então essa é uma peculiaridade, assim, do bom senso de humor que ele tinha em vida e que continua tendo depois do seu desencarne. E certamente um dos livros que é mais interessante da gente ler é o Boa Nova. Então no capítulo 23 do Boa Nova, ele conta uma história que ele chamou o Servo Bom. E é o mesmo servo da canção do Regis. Só que ele nos traz, como eu disse, esses dados que não ficaram registrados no Evangelho de Lucas. Então ele diz que a questão da riqueza passou a ser uma discussão constante entre os primeiros cristãos. Jesus percebia que os primeiros cristãos não conseguiam perceber realmente como ter uma posição equilibrada em relação àqueles que têm pouco e àqueles que têm muito. Então, por exemplo, Tadeu, a uma certa altura, quando fazia suas pregações à beira do Lar de Genezaré, ele muitas vezes dizia às pessoas que as pessoas tinham que dar tudo que tinham. Se as pessoas queriam se tornar discípulos de Jesus, seguidores de Jesus, e nós sabemos que o grupo de discípulos de Jesus era um pouco mais restrito, 70 discípulos, né? 12 apóstolos. Então, se você pretendia seguir a Jesus,
Por exemplo, Tadeu defendia que você tinha que dar tudo aos pobres. E aí acompanhar Jesus na extrema pobreza. Já se nós pegarmos, por exemplo, Filipe chegava nos seus sermões, nas suas explanações, dizendo que as pessoas não poderiam ter mais do que uma túnica. Lembrando que tem uma parábola de Jesus que fala sobre as túnicas. Então ele dizia, olha, se você é cristão, se você acredita em Jesus, você não pode ter duas roupas de usar no dia a dia, você só pode ter uma. Fico pensando como é que lavava daí, né? Que hoje, num problema contemporâneo, a gente já pensaria, principalmente as senhoras dona de casa, pensariam como é que lava essa roupa, né? Fica sentado na sala esperando nu que a roupa seque. Se for um dia de sol, ajuda. E aí Levi, que, como nós sabemos, também era um cobrador de impostos, né? Levi foi convidado, que é o nosso Mateus, evangelista, que aliás era um dos poucos discípulos de Jesus, apóstolos, melhor, de Jesus, que era alfabetizado, o outro era Judas, né? Eram os dois mais alfabetizados do grupo, quase todos eles eram formados de pescadores ignorantes e analfabetos. Levi já defendia outra posição, ele dizia, ora, quando eu trabalhava lá na coletoria, ele coletava os impostos para Roma, porque o povo judeu naquele momento fazia parte de um império maior que chamava Império Romano, que subjugava os povos e lhes oferecia em benefício proteção bélica, proteção militar. E muitas vezes estradas, né? Obras, como hoje a gente vê a prefeitura oferecer, o governo romano muitas vezes fazia para esses povos, né? Inclusive pontes, construções, arqueodutos. E por conta disso, o povo romano se achava no direito de cobrar desses povos os impostos, né? Que eram devidos ao imperador, ao César de Roma. Muito bem. A função do Mateus, depois nós vamos ver que o Zaqueu era semelhante, era recolher esses impostos. Então Jesus foi o terceiro discípulo a ser convidado. Jesus entra na coletoria, onde era arrecadados os impostos, e pergunta, Levi, que fazes? E ele recolhe os impostos ao Império Romano. Queres recolher as almas para o céu? Né? E é de lá que Levi sai no mesmo instante e acompanha Jesus. Ele então relata que muitas vezes as pessoas, para se beneficiar de determinados privilégios, se faziam de pobres. Então alegava a ele que a gente tinha que ter uma piedade mais vigilante, conforme recomendava Jesus, a vigilância. Ele dizia, ora, tem muita gente que é proprietário de terra e vem aqui e se faz o coitado, para receber aquelas distribuições que eles faziam, aqueles atendimentos que eles faziam, né, porque a obra de Jesus sempre foi acompanhada dos trabalhos de caridade, de serviço, tanto na alimentação, quanto no socorro médico, né, quanto na prestação de auxílio àquelas almas desfavorecidas. Então ele dizia, olha, na coletoria eu vi muita gente chorando, que não tinha nada, para não pagar o imposto, e quando saía dali, então ficava rindo, porque realmente tinha posse, mas se fazia de coitado. Tadeu dizia, olha, eu ainda prefiro acreditar nas Escrituras. É muito mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Lembrando que camelo tem uma dupla interpretação, né? A palavra original que pode ser traduzida por camelo ou por corda. Provavelmente Jesus falava da corda, porque o idioma que eles praticavam, que era o hebraico, era um idioma, né? Nós estamos falando do hebraico e aramaico antigo, eram idiomas pobres. Então, uma palavra significava várias coisas. E ainda o Filipe redarguia, né? Não, mas eu acho que realmente a gente tem que viver na pobreza, senão a gente não consegue praticar os ensinamentos do Cristo. Ao que Pedro muitas vezes ponderava, né? Dizia, olha, mas nós não podemos deixar de fazer a caridade simplesmente porque a gente interpreta que as pessoas não precisam, ou porque a gente acha que os outros não querem dar. Nós temos que persistir no trabalho. Jesus não entrava na contenda. Muitas vezes ele tinha que intervir para que aquelas discussões não se tornassem desarmonizadas. Mas a mais das vezes ele guardava oportunidade para dar a lição. E aqui é o primeiro ensinamento dessa passagem que Humberto Camus nos conta, que a gente muitas vezes quer dar um conselho, dar uma opinião, dar uma sugestão para alguém, mas a gente não sabe aguardar o momento certo.
E Jesus aguardava o momento certo de dar as informações. Assim agem os espíritos no bem. Eles esperam ver se o momento é adequado para falar muitas vezes aquilo que a pessoa precisa ouvir. Mas ela precisa ouvir no momento certo e do jeito certo. A gente muitas vezes gosta de falar num tom mais senhoril, né? Eu sei e você não sei, então, você não sabe, então me escute. Ninguém gosta de ouvir assim, né? Muito menos na hora em que eu estou irritado, bravo, incomodado com aquela situação. Então Jesus aguarda para que haja oportunidade ideal. E nesse aguardo surge então a sua última viagem, quando ele vai para Jerusalém e sofre o suplício. E essa viagem ela enriquece os evangelhos. É daí que nós vamos tirar boa parte dos evangelhos, desta viagem que Jesus empreende a Jerusalém. Viagem esta que ele já começa prevendo a viagem como uma viagem diferente. Por quê? Porque os judeus, quando viajavam a Jerusalém, nós temos lá então a Judéia ao sul, a Samaria no meio e a Galileia lá em cima, no norte. Jesus vivia na Galileia. Os galileus praticavam os mesmos ritos, as mesmas práticas religiosas da Judéia. Então todos eles, uma vez pelo menos por ano, desciam para visitar o Templo de Salomão. Mas eles não passavam na Samaria, porque o samaritano era inimigo dos outros judeus. Não por outro motivo, Jesus escolhe na história do bom samaritano como herói o samaritano. E aí é assunto para uma outra exposição nossa. Muito bem, Jesus já de cara diz assim, eu quero ir pela Samaria, mas não era o que ele fazia. Ele saiu da Galileia, atravessava o Rio Jordão, entrava em Decápolis, de Decápolis eles passavam para um outro povoamento que estava ali ao lado, daqui a um pouco eu vou lembrar o nome, e depois, quando eles estavam quase chegando no Mar Morto, eles voltavam para a Judéia. Jesus já anunciou que iria pela Samaria. Por quê? Porque foi uma viagem muito difícil e recheada de histórias e de ensinamentos. Então, para fazer essa viagem, Jesus faz lá no final o percurso que todo mundo fazia, que passava necessariamente por Jericó. O que era Jericó? Era uma cidade comercial que servia muitas vezes de interposto a quem ia em Jerusalém. Então, muitas vezes, por exemplo, aqui nós em Florianópolis, quando a gente vai lá, o hotel é caro, a gente dorme em São José. Em Curitiba, a gente vai a Curitiba, o hotel é caro, a gente para em Pinhais. Tem mais recurso. O Jericó era mais ou menos a mesma coisa. Ficava 24 quilômetros de Jerusalém, e quando as pessoas empreendiam a viagem, faziam a sua última noite lá em Jericó. E por isso Jericó movimentava muito dinheiro. Era a segunda cidade mais importante dos judeus. E quando as pessoas sabem que Jesus é lá, já se passam 3 anos da sua pregação, e portanto Jesus é o que nós hoje chamaríamos de famoso, né? Ele é o cara que tem um monte de seguidores, né, no Facebook, né, no Instagram. As pessoas ficam alvoroçadas, Jesus vai vir aí. Então a cidade entra em ebulição, como de fato acontece nas últimas pregações de Jesus. A multidão corre porque quer conhecer o Messias, já sabe das histórias. E aí quando ele entra então em Jericó, nesta cidade, para visitar, conta então, tanto o nosso Humberto de Campos, como também conta lá o nosso Lucas, que lá nessa cidade morava um homem chamado Zaqueu. E Zaqueu, vejam só, Zaqueu não era o publicano. Zaqueu era o chefe dos publicanos. Então tinha vários publicanos que trabalhavam sob coordenação dele. Na segunda cidade mais rica dos judeus. Deu para imaginar que o Zaqueu mexia com dinheiro bastante, né? Ele não era um publicano coitado da Galileia que nem o Mateus. E obviamente pela posição que ocupava, porque o que o Império Romano fazia para que os impostos fossem cobrados de uma forma efetiva? Comissionava. Então os publicanos eram comissionados, pelo menos os que tinham cargos maiores. E aí, se você é comissionado em cima de uma arrecadação muito alta, você fica rico. Então, o nosso Zaqueu era rico. E aí, as pessoas, por considerar ele publicano e rico, o que faziam? Né? Faziam o que hoje a gente faz na internet, né? Se a gente vê uma pessoa na internet que a gente não gosta que ela esteja tão bem,
a gente fala mal dela, né? Então as pessoas falavam mal do Zaqueu. Ah, ele é rico, mas deve ter roubado todo mundo, né? Deve ter toda essa riqueza, porque realmente ele é um cara que não é muito correto. Mas o Zaqueu, pelo contrário, não dava importância para as pessoas. O Zaqueu não estava impressionado com o que os outros achavam dele. Na verdade, o que o Zaqueu queria era conhecer Jesus. Por quê? Porque faltava alguma coisa nele que ele não sabia o que era. E quando ele soube dos ensinamentos de Jesus, ele disse: eu preciso conhecer Jesus, porque eu não sei se a resposta que eu estou procurando não está ali. Então eu vou dar um jeito em conhecer Jesus. Zaqueu tinha um problema. Ele era muito baixinho, né? Daquelas pessoas que tem 1,50m, 1,50m e alguma coisinha. E aí, quando a multidão vinha conhecer Jesus, se você ficasse atrás das pessoas que são mais altas, você não via nada. Ele, no caso, se ficasse atrás de qualquer um, ele não via nada. Porque a estatura dele era completamente diferente da maioria das pessoas. Ele era baixinho. E aí, ele, quando correu para conhecer Jesus, naquela ânsia, ele se viu diante de uma multidão que não permitia que ele conseguisse realizar o seu desejo. E aqui nós temos o segundo ensinamento interessante dessa história. Ou o terceiro, porque eu diria que o segundo é a gente falar mal das pessoas sem saber se as pessoas enriquecendo, no caso, por exemplo, licitamente. Porque a gente tem essa capacidade, e hoje as redes sociais ampliaram isso, sim, de uma maneira violenta, de julgar as pessoas, de se tornar juiz sem saber realmente quem é a pessoa. Então, quando nós falamos, por exemplo, das notícias falsas, as notícias falsas, hoje elas correm tanto porque a nossa maldade no coração prefere ver alguém, vamos usar o termo atual, se eu não estou enganado, porque eu também não sou muito bom na linguagem atual, né? Aliás, eu não sou tão novo assim, né? Eu não sei se vocês repararam, né? Mas querem lacrar em cima do outro. Então, o que que fazem? Não, a princípio, se há fumaça, é bandido. Se há fumaça, tem coisa errada. A gente julga, né? Contra os ensinamentos de Jesus, que nos ensinou que a gente não deve julgar. Que a gente deve primeiro tirar a trave do nosso olho para a gente poder enxergar. E o que era a trave que Jesus falava? Trave era aqueles palanque grandão que se usava para fazer o alicerce da casa. Então Jesus está dizendo, ó, você tem uma trave no teu olho. Vocês já imaginaram um pau de 1,50m com 30 centímetros de diâmetro enfiado no nosso olho? É isso que Jesus está dizendo. E você está preocupado com um arqueiro no olho do outro. O que é o arqueiro? É o cisco. Então você consegue de longe dizer, mas tu está com um cisco aí no olho. Mas não se dá conta que tem uma trave enfiada no nosso. E hoje, volto a dizer, isso com as redes sociais explodiu. Hoje é comum as pessoas falarem mal dos outros. Aliás, aqui eu queria reportar, né, numa homenagem, né, ao nosso Ariano Suassuna, que também foi da Academia Brasileira de Letras, né, que merece ser citado nesse exemplo, porque ele faz questão, ou fazia questão, né, porque já desencarnou, de dizer que ele achava uma falta de educação falar mal da pessoa na frente. Que constrange quem fala e constrange quem ouve. Pelo menos tem a decência de esperar a pessoa virar as costas e falar pelas costas. Né? Esse, então, é o nosso escritor famoso, né? Na minha opinião, uma das melhores personalidades da Academia Brasileira de Letras, que escreveu lá a história do Zé Grilo, né? Que era o mentiroso lá que passava a conversa com todo mundo. E ele afirma, né? Olha, pessoal, vocês mentem, mas eu minto, ele diz nas suas palestras, né? Então, provavelmente, nesse momento, ele estava usando dessa característica da sua personalidade que ele tanto gosta e tanto valorizou na sua obra, por exemplo, no Alto da Compadecida. Fechado esse preâmbulo, voltamos a Humberto de Campos. Então, a multidão que impedia o nosso Zaqueu baixinho de ver Jesus também tem uma reflexão para nós. Porque nós também, quando queremos chegar até Jesus, nós também enfrentamos duas multidões. Não uma só. A primeira multidão é a multidão dos outros. Porque quando a gente resolve se melhorar, a gente tem pouco apoio externo, né? Tem pouco apoio das outras pessoas para a gente se modificar, para a gente se tornar digno, honrado, nobre. Normalmente a gente vai ter o quê? A chacota alheia, né? O julgamento também, novamente.
Né? As pessoas vão nos desanimar. Mas tu vai levantar tão cedo para correr na praia? Mas você está dirigindo de novo? Mas o que é isso? Agora tu está dando tudo que tu tem para os pobres. Mas, meu Deus, essa blusa era nova, você já dá. Poucas pessoas chegavam a dizer, ô meu irmão, parabéns, você está caminhando para um bom caminho. Então, nós primeiros temos que enfrentar a multidão, porque o mundo, e aí eu falo muito do nosso mundo, pensando nele como regido pelos marqueteiros, que querem que nós acreditemos que a vida termina amanhã, nós temos que gastar todo o dinheiro hoje, e é assim que o marqueteiro faz o trabalho dele, e nós vivemos no trabalho dele 24 horas por dia, submetido a essas ideias. Então nós temos que ser materialistas e temos que ser irresponsáveis. É esse o convite do mundo. E nós temos que enfrentar a segunda multidão. A multidão dos nossos vícios que estão aqui dentro dizendo, não vai. Mas o que tu está pensando? Agora resolveu ser cristão? Seguir a Jesus? E no centro toda terça-feira? Mas o que é isso? É os nossos vícios. É a nossa preguiça, a nossa comodidade, né? A nossa falta de vontade. Questão 909 do Livro dos Espíritos. O homem poderia vencer as suas más inclinações? Sim, basta-lhe um pouco de boa vontade. Um pouco de boa vontade, diz os Espíritos. Quanto nós conseguiríamos com um pouco de boa vontade? Questão 911 vai nos dizer, nós dissemos, eu quero mudar, mas ficamos felizes se não mudar, né? Ficamos felizes, porque a gente está acomodado na nossa paixão, no nosso vício. Então é bom que não mude, deixa assim, está tudo certo. Então essa segunda multidão talvez até seja mais difícil, que é enfrentar a nós mesmos. Mas o nosso Zaqueu, que estava motivado a conhecer Jesus, teve uma ideia brilhante. Ele resolveu correr na frente e subir numa árvore, um sicômoro, um tipo de figueira. É uma árvore, para vocês terem uma ideia, que a copa dela chega a 24 metros de diâmetro. Eu queria até ver uma árvore dessa, que deve ser assustadoramente grande e linda. Então ele correu e eles usavam o sicômoro para plantar na beira das estradas exatamente para subir nas árvores. Veja que interessante. Então ele corre na frente e sobe nessa árvore, no sicômoro. E fica pensando, Jesus vai passar aqui, quando ele passar eu vou ver ele, porque daqui de cima ninguém vai me impedir de ver ele. Então ele dá um jeito de vencer os seus obstáculos. Interessante que quando Jesus passa debaixo da árvore, ele para. Ele se vira para o Zaqueu, que está lá em cima, e diz, Zaqueu, desce logo daí, que hoje eu preciso me hospedar na sua casa. A primeira coisa que a gente tem que ficar impressionado nessa história é que ele chama o Zaqueu de Zaqueu. Impressionante. Não tanto. Porque ele vai chamar também o senador Publio Lentulus pelo nome, quando o senador procura ele. Era bom que tivesse me procurado à luz do dia. Porque ele vai escondido, para que o Roma não saiba que ele foi lá conhecer o Jesus. Ele chama Maria Madalena quando entra para falar com ele na casa de Simão Pedro, ele olha para ela e diz, Maria, pelo nome. E vou dizer para vocês, se você se encontrar com Jesus, ele vai chamar pelo nome. Porque ele é o bom pastor e conhece todas essas ovelhas. Então ele diz, ô Zaqueu, desce da árvore, porque eu preciso me hospedar em tua casa hoje. Por quê? Cada história que o Humberto de Campos nos contou, ele precisava desmistificar a riqueza. Ele precisava nos dar aquela lição que ele estava guardando, o momento certo de que ela fosse dada. Diz os dois escritores, que estamos acompanhando agora dois escritores, Lucas e Humberto de Campos, que ele desceu jubiloso. Desceu depressa e jubiloso. Duas coisas que a gente tem que pensar se a gente faz em relação a Jesus. Eu não sei se todos sabem, mas Jesus está aqui conosco. Porque ele disse que se 2 ou mais se reunissem em seu nome, ele estaria presente conosco. Nós estamos aqui nos 70, 60 pessoas. Obrigatoriamente Jesus está conosco. Então a pergunta é, se Jesus, nós conseguíssemos ouvir ele, né? Porque aí já começa o primeiro problema, porque a gente não gosta de subir em árvore, né? A gente não gosta de vencer o obstáculo. Mas vamos supor que naquele dia nós estávamos iluminados e nós subimos na árvore. E se Jesus dissesse para nós, desce daí que eu quero me hospedar na tua casa,
nós faríamos isso rapidamente e jubiloso? Ou nós pensaríamos, meu Deus, não tem nem quarto para hospedar Jesus, onde é que eu vou botar esse homem hoje de noite? Então essa é outra questão que precisa ser observada. Eles vão então para a casa do Zaqueu, e o Zaqueu está com um hóspede ilustre, né? Está visitando ele, uma visita que na visão dele, na visão que ele já construiu, era das pessoas mais importantes que ele poderia receber. Talvez o imperador fosse tão importante para ele, né, se ele pudesse ter recebido. Mas Jesus estava nesse patamar para ele, das pessoas mais importantes do mundo. Então ele se desdobra para que aquela acolhida seja lembrada por todos. E aí o que o pessoal começa a fazer? Conta Lucas também. Começa a murmurar: que história é essa de Jesus se hospedar na casa de um homem rico? Pô, será que Jesus perdeu a cabeça? Agora vai andar com essa ralé? Com essa gente que só faz pecado? O que nós podemos esperar das pessoas pensarem agora sobre a doutrina cristã se Jesus está andando com esse tipo de gente? Aí nós conseguimos nos localizar de novo. Porque mesmo quando nós estamos dentro do Espiritismo, como a gente é preconceituoso. Tem gente que não tem vergonha de ofender a gente, por exemplo. Vou dizer para vocês. Eu encontrei um amigo esses dias que eu não via há 15 anos, e ele olhou para mim e disse assim: tu não mudou nada. Eu disse: pô, chegou já me ofendendo? Como assim te ofendendo? Pô, 15 anos eu não mudei nada, eu devo ser o espírito mais atrasado que tu conhece, né? Porque deveria ter mudado alguma coisa em 15 anos. Mas nós faz 15 anos que não vemos a pessoa, a primeira coisa que a gente diz, e querendo agradar, você não mudou nada. 15 anos botado fora, que horrível. Então nós formamos rótulos. A pessoa tem 60 anos, você gosta de fulano? Não, quando nós éramos mais novo, criança, lá ela me fez tal arte. Passaram 50 anos. Será que o nosso preconceito tem algum valor depois de tanto tempo? Será que nós somos juízes? Essa é uma pergunta que nós devemos nos fazer. Eu soube de uma história com uma pessoa candidata a trabalhar na casa espírita. Vamos falar mal dos espíritos aqui, né, gente? Vamos combinar, não vamos falar dos outros, tá? Vamos falar de nós aqui. Pessoa candidata ao trabalho espírita, foi apresentada como candidata à diretoria da casa, e o diretor disse: não, essa não pode, não pode. Como assim, não pode por quê? Não, ela vai à missa domingo de manhã. Traidora! Traidora! Trabalha para Jesus aqui na casa espírita na terça-feira, e no domingo trabalha para Jesus na igreja? É uma traição. É uma coisa impossível de nós admitirmos. Imagine. Mas, meu Deus, será que isso desqualifica a pessoa? Se a pessoa serve a Jesus aqui, serve lá, qual o problema? Eu tive uma pessoa que trabalhou muito tempo comigo e ia na igreja católica, e era espírita, trabalhador. E eu sou curioso, gente, não seja meu amigo, porque eu vou perguntar o que eu não devo. E eu perguntava para ele: por que tu vai na igreja católica? Se ele sabe, e se ele reconhece, se ele tem plena consciência de que a vida depois da morte não é como a igreja católica explica, é como o espiritismo explica. Por que tu vai na igreja? E ele me respondia: eu gosto. Precisa mais algum motivo? Ele gosta. Se tem Jesus na casa espírita, tem Jesus na igreja católica. Pensaram que não, né? Pensaram que nós ia lá, pegava o Santo Agostinho da igreja católica, trazia para o espiritismo e deixava ele sem santo. Toda vez que a gente puder, vamos lá pegar um santo deles e trazer para cá, que eles não vão mais lá. Isso não existe. Paulo de Tarso diz numa carta sua, que eu acho que é dos Gálatas, ele diz assim: que Deus abençoe os santos, inclusive os santos da casa de César. Paulo de Tarso. Por quê? Vocês acham que não tinha santo na casa do César? Nós estamos falando aqui de um César horrível, que botou fogo em Roma para botar a culpa nos cristãos. Mas vocês acham que o plano espiritual não botava alguém lá para ajudar? Vocês acham que o plano espiritual saia correndo do Palácio de Nero e dizia: deixa isso aí do jeito que for. Azar que o mundo se exploda. Não existe. Os santos, o que são os santos, né? Santos era o nome que os primeiros cristãos usavam para aqueles que melhor praticavam a doutrina. Santo. Não é no sentido de ser canonizado nem nada. Santo no sentido de ser uma pessoa que procura a santidade.
que procura ser uma pessoa de acordo com os ensinamentos de Jesus. Eu chamava o santo. Então, Paulo, quando escreve, diz: Deus abençoe os santos. Né? Nosso Pai abençoe os santos. E também os santos da casa de César. Porque lá também tem santos. Quando a gente olha, por exemplo, para a política, a gente já rotula, né? Só tem bandido. Vocês acham que o plano espiritual não ia colocar alguém bom lá? Para tentar fazer alguma coisa para melhorar? Vocês acham que Jesus não age nesse sentido? Na guerra, no confronto, na corrupção. Os espíritos bons não nos abandonam, eles estão em toda parte. Então, por sorte, eles também estão em todos os locais. Isso Jesus sabia. Rodolfo Calegares, numa obra que diz Página do Espiritismo Cristão, ele diz assim, ó: Jesus sabia que em Zaqueu havia caminhos que não tinham sido contaminados pelo mundo vicioso. Jesus sabia que aquela ansiedade que o Zaqueu tinha de conhecer ele era uma ânsia de mudar de vida. Maria Madalena, pecadora, obsidiada, né? Aquela que era possuída pelos 7 demônios. Quando conhece Jesus, muda a vida, porque ela tinha essa ansiedade, ela tinha esse desejo de mudar a vida dela. A vida que ela estava vivendo, que eu diria muitos de nós talvez adorassem, né? Dinheiro, escravo, mansão, tudo aos pés dela, não servia para ela. A vida que Zaqueu tinha, que talvez muitos de nós gostaríamos, dinheiro, escravo, mansão, não servia mais para ele. E Jesus sabia perceber no seu rebanho quem estava nesse ponto, no ponto do que eu chamo de conversão. Conversão não é quando você diz assim, não, eu agora vou ser espírita. Conversão é quando você se converte a Jesus e passa a segui-lo. A maioria de nós não se converteu ainda. Eu não me converti ainda. Na conversa, né? Na conversa eu já me converti. Mas e na prática? Então, quando as pessoas começam a murmurar, e pasmem, o Humberto de Campos vai dizer que é os apóstolos também que ficaram cobrando de Jesus. Mas o que deu na sua cabeça? Jesus, quando faz essa viagem, gente, olha que interessante, 125 quilômetros da Galileia até Jerusalém. Quem aqui faz 125 quilômetros a pé no mesmo dia? Ainda bem que ninguém levantou a mão. Senão ia dizer que o João Grilo chegou. Não tem como. Você tem que levar dias caminhando. Você vai fazer 10, 15, 20 quilômetros por dia, não mais. Todos os dias. Na Samaria, como não se dava para o judeu, Jesus, inclusive, tem uma passagem que ele manda os 2 discípulos mais novos, né, os filhos do trovão, João e Tiago, né, manda na frente para eles pedirem um lugar para pousar em algum lugar, para dormir em algum lugar. Ninguém dá pouso para eles. Onde é que vocês acham que Jesus dormia? No chão. No chão, sem se cobrir. Sem comer, sem tomar banho. Porque todo mundo na Samaria negava hospedagem para eles. Então, vejam que interessante. Se Jesus dormia todos os dias no chão, não tinha problema nenhum dele não falar com Zaqueu e dormir mais uma noite no chão. Mais uma noite num casebre miserável, como ele sempre fazia. Então os discípulos dizem, mas o que está dando na sua cabeça? Não estamos entendendo mais para onde está indo essa doutrina. Agora todo mundo vai falar mal, vai dizer que cristão é tudo a favor do roubalheira, do dinheiro fácil. E Jesus, então, tem a oportunidade de fazer o esclarecimento, de dizer para eles que a gente não pode julgar o livro pela capa. Jesus não falou assim, né? Eu estou falando assim porque é uma linguagem usual nossa. Da gente não imaginar que no pior lugar nunca tem uma pessoa boa. Zaqueu diz a Jesus, antes de se afastar, sabedouro dos ensinamentos, de alguns ensinamentos de Jesus, e sabedouro da situação que ele está como rico, né? Ele começa a justificar para Jesus, dizendo, olha Jesus, eu sou um homem que eu procuro fazer com que o meu dinheiro se transforme em empresa. Então eu tenho muita gente trabalhando para mim no cultivo, eu tenho muita gente trabalhando para mim na criação de rebanhos, tem gente que vem de Jerusalém pedir para trabalhar para mim, porque me acham um patrão justo. Quando os funcionários querem o meu
o meu conselho, a minha opinião, querem trocar uma ideia, eu sempre penso que eu sou o serviçal deles, que eu tenho que estar à disposição dos meus funcionários. Diz Jesus, muito bem, todos somos servos do nosso Pai. Então vejam, Jesus percebeu que Zaqueu não era o homem que a multidão dizia que era. Jesus percebeu que naquele, talvez sim, pecador, aquele homem desviado de conduta, que não estava indo num bom caminho, ele percebeu que realmente tinha de fundo. Mas nós e os apóstolos de Jesus não conseguimos ver isso. Nós queremos ser juízes. Vejam que o ser humano ele sempre é assim, ó. Eu quero diminuir o outro para que eu fique numa posição elevada. Não seria mais fácil eu tentar me elevar? Não, mas eu não consigo. Claro que não consegue. A multidão de vícios dentro de você não deixa. Então é mais fácil você tentar diminuir o outro. Vocês querem ver um exemplo bem certinho? O que o rico pensa? O que o pobre pensa do rico? Ah, é rico porque rouba, sem vergonha. Eu sou um homem íntegro. O que o rico pensa do pobre? Eu sou rico pelo trabalho, porque o pobre é vagabundo, preguiçoso. Quem tem razão? Ninguém tem razão. É um mecanismo de defesa psicológica do ser humano que quer colocar o outro para baixo, para ele ter mais valor. Para ele ser melhor do que realmente ele é. Para ele não identificar a trave do olho dele. Você sabe o que mais nós notamos nas pessoas de defeito? Os defeitos que a gente tem. Não sou eu que digo, é a psicologia. Se você sai pelo mundo dizendo, você é violento, você é muito violento, você é muito violento, você é violento. Se você sai no mundo e diz, nossa, como você é egoísta, aquele lá é egoísta, você é egoísta. Se você vai dizer, eu não aguento o orgulho daquele meu familiar, eu não aguento o orgulho da minha mulher que não baixa a cabeça para mim, eu não aguento o orgulho, você é orgulhoso. E como mecanismo de defesa para você não olhar para você, você identifica no outro. Então, a gente deveria primeiro retirar a trave do nosso olho. E aí sim nós conseguiríamos. Quando Zaqueu retorna, Zaqueu vê que a confusão está pesada lá, né? Que ele não estava com toda aquela moral. Então, Zaqueu diz a Jesus, Senhor, hoje eu estou dando metade do que eu tenho para os pobres. Meu Deus, me diga outro lugar na Escritura que tenha um homem que tenha dito isso. Abrir metade da sua riqueza. E se eu defraudei alguém, se eu lesei alguém, se eu passei a perna em alguém, eu vou pagá-lo 4 vezes mais. Por que 4 vezes mais? Está lá no livro de Êxodos, capítulo 22. Tem 2 penas para quem rouba. Versículo 1 e versículo 4. No versículo 1 diz assim, se você roubar uma cabra, você tem que pagar 4 cabras. Se você roubar um boi, você tem que pagar 5 boi. Versículo 4 diz assim, mas, olha o mas, se a cabra ainda estiver viva, ou se aquele objeto do furto ainda estiver na minha posse, eu posso ir lá devolver e pagar mais 1/5, ou 20% a mais. O Êxodo diz mais 1/5. Ele poderia ter se dado a pena menor, né? Ele poderia dizer, Senhor, se eu peguei de alguém, ainda está comigo, eu pago mais 20%. Não, ele se deu a pena maior. Com ele, fez a justiça mais severa. E não se sabe do Zaqueu dizer, mas eu também quero uma punição para todos aí que falam mal de mim. Talvez porque ele já tenha aprendido que bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. É a posição que nenhum de nós quer ficar. Ninguém de nós quer esperar a justiça de Deus. Quer ser bem-aventurado. A gente quer a justiça amanhã. Amanhã eu tenho que fazer justiça com esse cristão que fez alguma coisa para mim. Mas Zaqueu não. Zaqueu é severo com ele. Eu pago 4 vezes aquilo que você tiver me tirado. Então, gente, a nossa reflexão sobre Zaqueu, que Jesus vai responder a ele, bem-aventurado sejas tu, que também é filho de Abraão. Filho de Abraão é aqueles que têm direito ao reino do céu, na cultura da época. Aqueles que herdarão o céu. E Jesus completa, arremata, dizendo para ele, dado a surpresa geral, porque o Filho do Homem
veio para encontrar e salvar o que estava perdido. Aqui tem alguém perdido? Tem, gente. Se nós estamos no planeta Terra, flor que se cheira, a gente não é. Jesus está, nesse momento, procurando nós para nos salvar. Jesus está nos dizendo, me leva, me hospeda na tua casa. Entra na minha casa, entra na minha vida. Faz um milagre em mim, porque se não fizer um milagre, Jesus não tem como se hospedar lá. Jesus não pode ficar se nós não vencer as duas multidões que nós precisamos vencer. Então, se nós amamos Jesus, se nós queremos ter Jesus dentro da nossa casa, vamos subir no sicômoro. E quando Jesus disser e reconhecer em nós o trabalhador pronto e disser, agora desce que eu preciso ir lá para a tua casa, vamos saber que o trabalho será árduo. Porque o que Jesus nos convida é para o sacrifício. O sacrifício dos nossos males e os sacrifícios em benefício do próximo. Porque somente serão salvos aquele que amará o próximo como ama a si mesmo. Que Deus nos abençoe.